O Douglas Araújo é diretor da PRTK Consultoria. Douglas, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham. Satisfação estar de volta com todos vocês. Muito obrigada, a satisfação é nossa. Eu vou, Douglas, direto contigo para entender se há impactos, principalmente na demanda e no comércio global de trigo, diante das escaladas que estão se dando no Oriente Médio. Os conflitos estão avançando muito rápido e agressivamente por lá. Há uma preocupação de que se torne um conflito geral e aquela região, uma região importante, demandadora de trigo. Eu queria saber da sua perspectiva se há, né, alertas no mercado de trigo agora para o que está acontecendo no Oriente Médio. Carla, ótima colocação, porque aquela região ela tem uma confluência importante, né, do canal de Suez, que passa ali aproximadamente 20% do comércio mundial de trigo por aquela região. No momento, não há nada disruptivo interferindo na movimentação das mercadorias naquela região. Cabe lembrar que isso só acontece porque tanto a Marinha Americana quanto também algumas forças da OTAN estão patrulhando a área e mantendo a segurança da navegação naquela região. Então, é algo, naturalmente, para que todos nós, muito bem pontuado na sua pergunta, mantemos atenção no noticiário, porque qualquer alteração nesse quadro, ele pode impedir ali a livre circulação de mercadorias, que de alguma maneira a gente já sabe que é uma região bem mais crítica, né, de movimentação, regiões que podem sofrer ataques de pirataria e tudo mais, e isso, se escalar, poderá afetar a movimentação de mercadorias, trigo principalmente, e aí ser o estopim que está faltando aí para os preços darem uma decolada no mercado global. Douglas, há uma preocupação em torno do consumo efetivo? Essas nações, por estarem no meio deste conflito, elas estão demandando menos ou estão demandando diferente, não só o trigo, mas os produtos de uma forma geral que importam de outros países? A demanda do trigo, de uma forma geral, ela é bastante estável no mundo, né? O consumo de trigo ele é mais ou menos uniforme e ele tende a respeitar questões pertinentes mais ao crescimento econômico, sabe, Carla? Então, eu vou destacar aqui, por exemplo, a Índia, né? A Índia registrou uma alta no seu PIB no primeiro trimestre de 7,8%. Então, este país provavelmente está experimentando um aumento no consumo de trigo maior do que o que vinha registrando em anos anteriores por conta desse crescimento econômico. À luz disso, podemos pensar até que a Índia pode vir a ser um grande importador de trigo ainda nesta safra que a gente está observando aqui. Embora os números pelo SDA mostram um equilíbrio entre oferta e demanda por lá, mas essa alta do consumo talvez ela não está 100% registrada nas estimativas do SDA e pode ser que a gente tenha surpresas nesse sentido que coloque a Índia de volta a ser um importador de trigo. Carla, se você me permite, À eu vontade. queria fazer um giro rápido aqui de algumas informações importantes do mercado internacional que vai afetar o nosso agricultor, o moinho de trigo que nos acompanha e também as indústrias de alimentos que usam a farinha de trigo aí como seu insumo principal. E o destaque que eu queria dar é pertinente à economia global, né? Nós temos dois fatos muito relevantes. Os Estados Unidos reduziu sua taxa de juros, as bolsas estão voando por lá. Pela manhã, o presidente do Fed americano já anunciou anunciou não, né, mas ele sinalizou potenciais cortes de 0,25 pontos nas próximas reuniões. Então, os Estados Unidos entrou, de fato, no seu ciclo de estímulo da economia, de redução de juros, e isso talvez é a ignição que faltava para o mercado de commodities como um todo, não só o trigo, mas também a soja, o milho, se beneficiar desse aquecimento da economia global. E isso também aliado ao não menos importante que a China, que também anunciou um pacote de estímulos para a sua economia. Então, nós temos as duas maiores economias do mundo buscando estímulos para aquecer a sua atividade econômica, e isso tende a beneficiar os agricultores mundo afora. Então, o recado que eu gostaria de dividir aqui para os fazendeiros que nos acompanham, você que planta trigo, soja, milho, você é um plantador de dólares, né? Vocês têm
um poder muito grande na mão, né? Tão grande quanto talvez o Fed, né? Que pode imprimir dólares, né? A diferença só é que o Fed não precisa pedir licença para ninguém para imprimir a quantidade que quer. Mas certamente o fato de estar ligado às exportações, aquele gelo na barriga que eu falei na última entrevista aqui, eu acho que ele tá valendo a pena, porque pode ser aí que 2025 a gente tenha um ano que brinde a economia global com preços maiores das commodities agrícolas. Douglas, como é que isso pode continuar impactando os mercados? Esse giro de notícias, aliás, obrigada por trazer essa informação para a nossa audiência. Isso traz uma manutenção da volatilidade, em especial entre as commodities agrícolas, justamente por elas terem essa maior sensibilidade, não só ao mercado financeiro, mas a outras questões que são inerentes a elas e não a outras, como, por exemplo, as condições climáticas. Aqui no Brasil, a gente está olhando, por exemplo, essa 8ª onda de calor preocupando muito o produtor. Esse detalhamento que você nos trouxe garante pelo menos um pouco mais de volatilidade para essas commodities até esse momento? Sim, ele tende, o aquecimento da economia, ele tende a aumentar a volatilidade intrínseca dos ativos agrícolas, ou seja, volatilidade, para quem nos acompanha, é a variação do preço, é o quanto o preço vai do mínimo ao máximo, aquela banda que ele circula. Então, com o aquecimento da economia, a volatilidade tende a ser maior nos períodos vindouros. E o clima, realmente ninguém controla, esse é mais difícil de prever, muito mais do que a economia global. Agora, a economia global está dando um sinal, ela está apontando numa direção de estímulos nas grandes economias do mundo, e isso vai beneficiar as commodities agrícolas. E um fato, Carla, que vai corroborar com isso que eu acabei de dizer, são os movimentos dos fundos, né? Os fundos, a gente tem que sempre se lembrar que eles são muito grandes, muito relevantes na formação dos preços globais, né? Eles estão alocados dentro das bolsas de mercadorias mundo afora, eles representam um volume estratosférico da quantidade de contratos que gira diariamente na Bolsa de Chicago, e os fundos começaram a reduzir a sua posição short, ou seja, eles começaram a reduzir a sua posição vendida, e se eles estão fazendo isso, é porque provavelmente eles estão acreditando que os preços já chegaram nos seus mínimos, né? Então agora eles estão reduzindo a sua posição vendida e recomprando, né, as posições, e no momento que eles entram comprando, o efeito é direto no preço. Por isso que nós tivemos um setembro com preço de soja mais alto, o trigo andou um pouco de lado, mas provavelmente vai ser a vez do trigo aí nos próximos 60 dias de ter algum repique aí nas bolsas mundo afora. Douglas, isso é tão importante da gente pontuar, porque muitas vezes eu digo sempre isso aqui no Bom Dia Agronegócio, nem sempre vai haver uma grande história por trás das movimentações do mercado. Muitas vezes, né, ou muitos dias, em muitas sessões e muitos pregões, é só essa movimentação dos fundos que muitos deles nem viram um pé de soja ou um pé de trigo, mas eles vão botar o dinheiro onde o dinheiro vai lhes render mais. E esse é o momento, então, de olhar para essa movimentação dos fundos entre as commodities agrícolas. Esse movimento já começou. Sim, ele já começou. E aí, para aqueles que nos acompanham, vamos dar uma perspectiva geral, Carla, para os diversos públicos que estão aqui. Então, se você é um fazendeiro, mantenha uma atenção adicional nessa volatilidade, repense se agora seria o momento de vender ou segurar um pouco mais, consulte, né, os seus especialistas, os seus agentes de mercado para te assessorar. Acho que isso é importante, ter mais de uma opinião na sua tomada de decisão, porque sinaliza que daqui a algum tempo os preços podem ficar mais firmes. Se você é um comprador de farinha de trigo, provavelmente vale a pena considerar cobrir suas posições nos próximos meses, porque aquela pressão de safra da colheita brasileira, ela talvez não vai ser tão relevante agora, no momento, porque o Paraná está experimentando uma quebra de safra relevante, né? Esses números ainda não estão refletidos na Conab, mas as estimativas privadas indicam uma safra de 2,5 milhões, 2 milhões e 600, né? Ante um número acima de 3 ali na Conab. Então, isso provavelmente a Conab vai fazer correções à medida que avançar a colheita. Então, se você é comprador de farinha, mantenha uma atenção nisso e talvez considere cobrir suas posições. E se você é um
está, né, ali, é um moinho de trigo, busque também cobrir suas posições, porque provavelmente o cenário está desenhado aí para que possa experimentar um novo ciclo de alta nas commodities. E eu também gostaria de destacar, Carla, algumas notícias aqui do mundo do mercado físico, né? E a primeira delas é assim, o hemisfério norte, ele vai começar a plantar a partir de agora, né? A partir de outubro já começa ali a semeadura no hemisfério norte. E o pessoal por lá começou a safra nova, né? A safra 25, 26, com o pé esquerdo. Está muito seco na Rússia e na Ucrânia, então já não começou tão bem como poderia começar, né? Por outro lado, a Rússia está vendendo num ritmo muito forte, a sua comercialização está num bom ritmo, e eles fazem isso porque eles têm que antecipar o inverno rigoroso que chega daqui 2 meses, então eles não podem deixar para vender isso em dezembro, janeiro, porque a produtividade dos terminais cai bastante, por conta do mau tempo lá, por conta do inverno muito rigoroso. Então eles vão manter esse ritmo forte, e olha que nós temos a Turquia fora do mercado internacional, hein, que é um grande comprador, e ela pode voltar para o mercado internacional agora em outubro. Então, mais um combustível aí para uma potencial alavancada nos preços internacionais. Pois não, por favor, pode continuar. E aí, assim, só para finalizar, a gente ainda está vendo alguns fatos assim que colocam o mundo um pouco de cabeça para baixo, né? Potencial de greve nos Estados Unidos, o Canadá acabando de sair de uma greve dos seus terminais em Vancouver, ou seja, notícias que normalmente aconteciam apenas nos países em desenvolvimento, também sendo registradas em países desenvolvidos, e a Europa, entre as grandes economias globais, a única que está patinando ali com um crescimento mais lento, né, apenas de 0,2%, somente a Polônia tem um crescimento maior dentro do bloco europeu de 1,5%, os demais países com um crescimento muito baixo, e a Alemanha, né, que é o grande motor da economia europeia, também com crescimento muito lento, e eles têm um fato importante que é uma coisa curiosa, cara, olha como o mundo está ficando meio de cabeça para baixo. Uma potencial guerra comercial entre Europa e China, com a Europa vai votar agora no dia 4 de outubro, uma tarifa de 45% de imposto de importação para carros elétricos chineses. E se isso acontecer, quem vai pode disparar uma guerra comercial entre os dois blocos, e aí a China até coibir as exportações de carnes, de suínos para lá, carnes europeias. Então, olha que coisa curiosa, o mundo em desenvolvimento, China entregando carro elétrico, que é a tecnologia do momento, e podendo retaliar uma matéria-prima como carne suína da Europa, né? Então, o mundo realmente está andando a passos largos e trocando as forças, né, alterando ali a geopolítica global, e principalmente no que concerne ao agronegócio, onde o Brasil tem uma posição de destaque nesse cenário global. Quando comecei o Bom Dia Agronegócio de hoje, Douglas, eu inclusive falei sobre isso. Quando eu fui atualizar as informações dos conflitos no Oriente Médio, eu falei de que eu tenho essa situação de que, de fato, o que está acontecendo ali no Oriente Médio mexe muito com as peças do xadrez geopolítico global, e nós temos ainda todas essas peças que você acrescentou. Essa condição da greve nos Estados Unidos, essa greve que se finalizou no Canadá, isso são sinais importantes desse caminho talvez inverso que o mundo esteja fazendo, e isso exige, inclusive, que o produtor, que os compradores, né, que os agentes dos mercados agrícolas revejam suas estratégias desde o plantio até a comercialização efetiva desses produtos, Douglas? Sem dúvida, isso abre um espaço adicional, principalmente para quem souber aproveitar. E o fazendeiro brasileiro, ele está nas suas melhores condições de aproveitar esse desequilíbrio que está acontecendo em outras partes do mundo e tirar vantagem. Como? Como fazer isso? Bom, primeiro, o mercado sempre vai pagar mais por qualidade. E aqui no caso do trigo, eu sempre gosto de fazer um destaque. Trigo, a qualidade importa e muito para os moinhos. Então, se você tem ainda um trigo ração que você não comercializou, não misture esse trigo com o trigo moagem que você vai colher daqui a pouco, né? Isso não é bom para o moinho, isso não é bom até para você mesmo, que vai acabar inevitavelmente tendo um desconto na sua mercadoria. Então, vamos preservar pela qualidade. E qualidade, como é que a gente consegue melhorar e aprimorar? É com armazenagem, não tem outro caminho. Nós precisamos
segregação no campo, aumentar a capacidade de armazenagem, porque com o aumento da capacidade de armazenagem, Carla, o fazendeiro ele vai aumentar a sua barganha, ele vai poder escolher melhor o momento correto de vender a sua safra, ele vai poder segregar qualidades diferentes. No caso do trigo, isso tem uma relevância ainda maior, então ele vai poder colocar num silo um trigo que de repente tem um apelo de cor maior, de cor diferenciada, que o moinho poderá pagar um prêmio por isso, né? O moinho paga prêmio por qualidade se ele receber a qualidade. Qualidade ele precisa ser segregada, não tem outro segredo a não ser segregar. E então acredito que sim, pode tirar vantagem, e isso vem muito aí, principalmente da armazenagem no campo, e também, naturalmente, melhorar suas ferramentas de comercialização, sofisticando, né, a sua abordagem, além da sua entrega natural que você faz aí na sua cooperativa ou para algum comerciante mais próximo, mas também incremente aí, procure assessoria para sofisticar a sua comercialização, porque aí está um dos grandes segredos da rentabilidade do agronegócio. Sem dúvida nenhuma. Essa mudança, eu imagino que ela seja esperada para o médio prazo, né, Douglas? Essa mudança e esse aumento da armazenagem, né, da nossa capacidade de armazenagem, vai impactar diretamente na qualidade, nessas estratégias de segregação. Isso é fundamental principalmente para o complexo do trigo. Agora, no curto prazo, Douglas, há uma preocupação, os negócios estão meio travados no Brasil. A nossa liquidez está um pouco comprometida nesse momento, né? Sim, ela tá travada em praticamente tudo, né? O trigo, a soja, o milho, está tudo bem parado, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de soja e milho, que ele tem o seu quadro específico, né? Mas eles estão na entre-safra. Mas no caso do trigo, a gente tem uma comercialização mais lenta, que é um pouco característica desta época do ano também, sabe, cara? Porque o Rio Grande ainda não colheu, e o Paraná, para quem colheu, ele pode se defender um pouco mais, esperando preços melhores, porque está tendo uma quebra de safra. Então, o que eu estou dizendo aqui é uma informação pública e é um comportamento natural que o fazendeiro procura ter, e eu acho que está no caminho correto de defender melhor a sua comercialização. E então, por isso que a gente vê o mercado um pouco parado, né? Porque, por um lado, também as pedidas de quem está querendo comprar, por uma pressão de safra, é tentar puxar o preço um pouco mais para baixo. Então, acredito que vale, de novo, aí ter um gelo na barriga, um giro rápido aqui dos preços do mercado internacional, Carla. A Argentina hoje, para dezembro, é 235 FOB, o Rússia em torno de 225 FOB, e trigo americano 260 FOB. Né? O trigo brasileiro na exportação, 235 FOB, isso base dezembro. Então, percebe que o trigo americano ele já está lá na frente já. Né? Então, pode ser um sinal da onde o mercado poderá testar os seus preços, e isso pode representar aí talvez mais 3 a 5% a mais em relação aos preços atuais que o fazendeiro está observando hoje. Nós temos certa competitividade com o trigo argentino, mas se a gente olha para o trigo russo, ele ainda é o mais competitivo nesse mercado, indiscutivelmente, né, Douglas? Sim. Agora, parece que esses dias estão contados, Carlos, porque há um mês, quando eu estive aqui, o trigo russo já estava abaixo de 220. Hoje ele já está falando aí de 225, entendeu? E a Argentina está ali, quietinha no seu 235. Por quê? Porque a Argentina está olhando para o Brasil, que é o seu comprador natural, por uma diferença apenas de $6, aí, $9 na base FOB, o frete marítimo da Argentina para o Brasil é mais barato, então o moinho brasileiro vai comprar trigo argentino. Não tenho zero dúvida quanto a isso. O moinho brasileiro vai comprar trigo argentino e não vai comprar trigo russo nesses níveis de trigo russo. Agora, quem está lá na Indonésia, e a Indonésia a gente não pode se esquecer, é um país com uma população de 275 milhões de pessoas, bem maior que a do Brasil, e importa em torno de umas 12 milhões de toneladas de trigo. O preço do trigo russo e trigo argentino é praticamente o mesmo lá. Então, a tendência é que eles comprem da Argentina. Então, a Argentina está com o seu preço correto, digamos assim, na sua marcação de mercado. E existe um espaço para que o mercado ande um pouco para cima, à medida que a Rússia vá reduzindo seus volumes exportáveis a partir de dezembro, né? Que ela já vai ter passado mais da metade da safra russa.
e aí os preços tendem a se corrigir, a ficar mais perto dos níveis do trigo americano. Então, olhando aqui esse cenário todo, né, a Argentina ela pode ter uma pressão que é natural, mas parece que esses níveis já estão mais ou menos perto dos pisos, eu não sei, me parece muito improvável que a Argentina vai experimentar níveis ainda mais baixos do que os preços atuais. Até porque por lá, né, Carla, cabe lembrar que está muito seco, né? Está muito seco. Tem notícias aí da Bolsa de Rosário já dizendo que o núcleo, né, da área principal produtora, mais de 60% está muito seco, e se não chover na Argentina nas próximas semanas, a Argentina pode experimentar aí uma redução na sua produção, né? O número lá que a gente tem é 18,1 milhões de toneladas, pelas estimativas locais, e já não falamos mais em 20 milhões de toneladas, né? Nós já devemos considerar que é desse número para baixo, para cima parece improvável, a não ser que haja aí toda uma confluência de alteração climática, o que os modelos meteorológicos não estão nos indicando no momento. De uma forma geral, Douglas, inevitavelmente o Brasil vai ter de novo, uma participação menor no mercado global, ou uma possibilidade menor de participar desse cenário internacional de mercado por conta dessa nova quebra de safra, desse terceiro ano de perdas no campo. A gente pode dizer isso? Eu acho que é cedo para afirmar isso, cara, na minha análise. O Rio Grande do Sul, ele tem um excedente exportável, o que a pergunta que eu acho que é muito correta, e eu talvez não saberia dizer, eu tenho uma estimativa no dia de hoje apenas, é quanto o Rio Grande do Sul vai exportar de trigo. Alguma coisa vai exportar, isso eu tenho zero dúvida, até porque já tem mercado ativo ali na exportação. Nós já sabemos aí, por informações de mercado, que já tem algumas exportações contratadas, elas dificilmente vão voltar para trás, imagino eu, elas serão honradas, então serão executadas, né? Então, eu acredito que algum volume será exportado, né? Para não errar, eu acredito aí pelo menos 1 milhão de toneladas, mas esse número ele pode nos surpreender positivamente e chegar até um pouco acima. O que é muito provável, cara, com a quebra que está se registrando no Paraná, é que haja uma corrida rumo ao trigo gaúcho feita pelos próprios brasileiros, né? Isso nós já vimos acontecer em safras anteriores, né? Então, quando quebra o Paraná e o Rio Grande do Sul tem safra boa, e a princípio é isso que está prognosticado, é isso que está sendo considerado, que o Rio Grande do Sul vai ter uma safra milling, né? Uma safra A quantidade a gente ainda pode discutir, pode chover, pode atrapalhar, enfim, ok, mas em geral pode vir, o cenário base é uma safra boa, de qualidade, aí haverá uma corrida por esse trigo gaúcho, e aí o pessoal do Paraná vai no Rio Grande do Sul buscar esse trigo, dependendo do preço e da qualidade que for colhida, pode ser até, que se a qualidade for muito boa, como foi lá na safra 22, pode ser até que o pessoal do Nordeste dá uma espiada e até busque uma cabotagem ali, porque se o preço está mais ou menos em paridade com o trigo argentino, se o trigo brasileiro tem uma qualidade superior, digamos assim, um teor de proteína mais alta, um W mais alto, um teor de glúten mais alto, pode ser que até estimule uma cabotagem. E a exportação, alguma coisa sai. Então, é um cenário, acho que promissor para o vendedor de trigo nesse ano, né? O ano passado ele acabou sendo um ano talvez do comprador, né? O comprador amassou um pouco os preços aí do vendedor. Esse ano, talvez a balança, o pêndulo está um pouco mais favorável para o vendedor. Douglas, a gente tem uma pergunta aqui que eu imagino que parcialmente esteja respondida com essa última resposta, mas o Binho te diz assim, ó, poderia falar um pouco do trigo do Rio Grande do Sul, como está se desenhando no momento? E o Otávio Diógenes te mandou um elogio dizendo, excelente entrevista, parabéns Douglas, e o Márcio Maciel diz o seguinte, ó, excelente entrevista, entregou excelentes informações. Muito obrigado pelas palavras. E em relação ao cenário do Rio Grande do Sul, eu parto da premissa de que vai ter um trigo milling, ou seja, um trigo para moagem, diferente do ano passado, que teve aquela chuvarada e o trigo virou ração. Se vai ser ração ou não, a gente, no final das contas, só sabemos no último minuto, né? Só depois de colher e tudo mais. Então, tem prognóstico de chuva aí para o Rio Grande e tal, ok, mas não, é impossível qualquer um antecipar a intensidade, antecipar
a frequência dessa chuva e se ela vai ou não afetar a qualidade do produto. Isso a gente vai saber mais na frente. Então, eu paro da premissa até o momento de uma safra de um trigo moagem, dos volumes dentro dos níveis que a Conab está estimando, e isso se corroborando vai ter um excedente no Rio Grande do Sul, e a Rio Grande do Sul, novamente dando exemplo para todo o país, produzindo bastante trigo e tendo excedente para poder atender não só a moagem de outros estados, mas também exportar algum volume que deve ficar aí, no mínimo, 1 milhão de toneladas, mas eu acredito que talvez seja até um pouco mais alto aí, quando o mercado aquecer, porque essa comercialização, Carla, ela tem uma característica, ela ganha tração agora entre outubro e novembro, né? Que aí os exportadores chegam mais junto, os clientes lá fora aquecem as suas pedidas, quem precisa de Panamax precisa vir no Brasil, ele não pode ir na Argentina, porque na Argentina, lá o upriver, ele carrega, por conta do calado, né? Calado é a profundidade, né? Que é o termo que a gente usa aqui, então, do rio, então o calado lá é o calado baixo, ele não carrega Panamax, quer dizer, carrega, mas ele não sai com a quantidade total, ele sai com 40 mil toneladas. Então, ele tem que vir completar a carga aqui no Brasil. Então, o Brasil acaba tendo uma vantagem que se chama apenas um porto, né? Vem no Rio Grande e carrega tudo. Apesar da CCGL ali ter um dos seus berços em manutenção por conta de um acidente que aconteceu ali durante a chuvarada de maio, ainda assim, o porto está operando normalmente e tem uma boa capacidade de exportação, o que eu acredito aí que não será problema para exportar o trigo na janela que nós sabemos que acontece, entre novembro até março. Douglas, apesar do nosso tempo um pouquinho ajustado, ainda vou te trazer a pergunta do pessoal da Comercial 4 Nutritec, dizendo assim, ó, bom dia, maravilhosa entrevista, como ficaria o mercado do farelo de trigo? O mercado de farelos no Brasil também está chamando bastante atenção nesse momento, não só para o de trigo, né, Douglas? Sim, boa pergunta, porque o farelo de trigo, ele afeta principalmente a rentabilidade do moinho de trigo, né? Ele é um subproduto da moagem, em torno de 25% da moagem é gerado farelo de trigo. Então, entra 100 toneladas de trigo, sai aproximadamente 75 toneladas de farinha e 25 de farelo. Então, o farelo de trigo, quanto mais alto o preço, que ele é mais para ração, né? Melhor para a rentabilidade geral do moinho. E o farelo de trigo está com preços incrivelmente altos, assim, isso no Brasil todo, praticamente. Isso ajuda, acho que a indústria moageira a poder transitar dentro desse cenário mais apertado, né, talvez de custos mais altos. E o farelo de trigo, respondendo a pergunta que foi feita, ele vai seguir uma paridade com o milho, né? Ele basicamente é um substituto. Então, para quem é usuário, ele pode colocar milho ou farelo de trigo. Existem algumas proporções, dependendo da aplicação, pode ser só farelo de trigo mesmo, então existe uma demanda que é muito cativa para o farelo de trigo, mas em geral você pode substituir com o milho, né? Como o milho teve no mês passado uma certa recuperação nos preços, acredito que o farelo de trigo vai pegar carona e vai se manter aí nos níveis mais firmes, como está hoje aí, acima de R$ 1.200 aí pelo Brasil, né? Tem local acima de R$ 1.300 até no Nordeste do Brasil, cara. Bom, vamos ficar de olho. Douglas, quero muito te agradecer pela companhia, pelas, de fato, excelentes informações, pelas análises muito completas desse cenário global, interno. Isso é ouro para a nossa audiência. Muito obrigada mais uma vez. Certamente estaremos juntos em outras oportunidades para continuar atualizando essas informações. Muito obrigada mais uma vez, principalmente porque eu sei que você remanejou alguns compromissos para estar conosco hoje. Então, obrigada por mais essa gentileza e já te convido para estar conosco mais vezes. Muito obrigado, Carla. Satisfação estar de volta aqui com todos vocês. E um abraço a todos que nos acompanham. Um abraço, ótima semana para você. Até a próxima.